Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência no nosso estudo sobre frações, eu vou trazer um assunto para você que é um assunto bem direto, certo? Um assunto bem tranquilinho, bem direto. A gente vai trabalhar com a parte de frações que a gente indica da seguinte maneira, são problemas envolvendo frações. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar trabalhar algumas ideias que a gente pode até esmiuçar um cálculo mental, esboçar um cálculozinho mental. Imagina uma situação que é a seguinte, olha só. Pensa numa ideia de divisão. Imagina que você tem lá, trabalhar com uma ideia um problema bem simples. Imagina que eu tenho, sei lá, 50 barras de chocolate, 50 barrinhas de chocolate. Dessas 50 barras de chocolate, você vai dividir essas barras de chocolate em 10 crianças. Daí vem a pergunta, quantas barras cada criança recebe? Quer ver? É uma coisa simples, mas dentro do simples a gente vai aumentando a dificuldade. Eu falei para vocês, assim, que você tem 50 barras de chocolate. Dessas 50 barras de chocolate, você vai dividir essas barras em 10 crianças. E aí que está uma situação que é a seguinte, você vai dividir essas barras em 10 crianças. Aí que está um detalhe de frações que muitas vezes ele passa meio assim, passa batido, a informação passa batida, O que significa? O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu vou pegar 50 barras e vou dividir em 10 crianças. Certo? Perceba, vocês estão acostumados a analisar a razão, a fração, nesse contexto aqui, Você pega isso aqui, certo? Daí, como nós vimos agora há pouco, como nós vimos anteriormente em algumas aulas, aquela divisão existe a possibilidade da simplificação. Daí vai fazer isso aqui, Isso você vai cortar com isso. Sobra no numerador 5, sobra no denominador 1. Daí você vai falar assim, tá, mas isso significa o quê? Interpreta a frase que ele está dizendo. Porque assim, sobrou 5 barras por criança. Sobra 5 barras por criança. É só a gente pensar assim, Eu tenho lá, como eu falei, 50 barras de chocolate, vou dividir essas 50 barras em 10 crianças. Você faz a divisão, significa que são 5 barras de chocolate para uma criança. Essa razão é importante, é a mesma coisa quando você está trabalhando com algumas ideias simples. Você vai lá e fala assim, um automóvel tem uma velocidade de 60 km por hora. Pô, mas o que significa isso? Qual que é o significado do automóvel estar à velocidade de 60 km por hora? Vou apagar aqui, Quando a gente fala isso para você, e aí a gente entra na seguinte ideia. Esse automóvel tem uma velocidade de 60 km por hora. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Isso significa o quê? Que ele anda, na verdade, 60 km em uma hora. A grosso modo, a cada uma hora, ele percorre 60 km. Daí você pode pensar assim, tá, mas em 2 horas ele vai andar o quê? Pense um pouquinho. Se você quer em 2 horas, você multiplicaria isso por 2. Para você manter a tua fração, você tem que multiplicar em cima por 2. Multiplicando aqui por 2, 120 quilômetros num tempo de 2 horas. 120 quilômetros num tempo de 2 horas. Esse tipo de razão é importante, porque mais para frente a gente vai tentar condensar isso em algumas situações, problema que vão aparecer. Eu vou propor algumas situações aqui e a gente vai trabalhar o simples, a divisãozinha bem simples dela. Quer ver? Vamos lá? Colocar algumas situações como essas ali. Dá uma olhada. Na primeira ele fala assim, um celular custa X reais. Escreva a fração algébrica que indica quantos celulares você pode comprar com R$3.500. Vamos ver? Olha só. O que o amigo falou, Ele falou que um celular custa, um celular tem o preço de X reais.
Ele quer saber quantos celulares eu consigo comprar. Ó, quantos celulares eu vou conseguir comprar com R$ 3.500? Você poderia pensar assim, ah, mas eu não sei o valor do X, eu não sei quanto custa ele. Não tem problema. Se esse celular custa R$ 35, R$ 40, 50, não importa. Ele não é isso que ele quer saber. Ele quer que você simplesmente escreva a fração algébrica que representa, né, quantos celulares ele pode comprar com aquilo ali. Então, assim, a fração que você vai ter é, se você pegar os R$ 3.500 e dividir por X, certo? Essa é a quantidade de celulares que você compra tendo isso aqui e cada celular custando isso. Exemplo bem simples. Vamos fazer um exemplo só para matar a ideia. Imagine que esse celular, ele custe, ó, só para você ver como que a continha está correta. Ele custa R$ 350. Um exemplo, R$ 350. Daí você tem um total de R$ 3.500. Se você pegar o que você tem e dividir pelo preço do celular, que no caso a gente não sabe, ó, você corta isso com isso, 350 por 35, significa que você compraria o quê? 10 celulares, cada celular custando 350, com os R$ 3.500 à disposição. Exemplinho simples. Olha o segundo, vamos ver? O que ele coloca? Ele põe ali, ó, uma embalagem contém certa quantidade X de frutas. Sabendo que a embalagem fechada com essas frutas custa R$ 34, qual a fração que indica o valor unitário de cada uma dessas frutas? Mesma ideia. Imagina assim, ó, aquela embalagenzinha lá. Você vai no mercado, né? Vai no mercado. Daí do mercado você tem lá, frutinha assim, ó. Tem uma frutinha aqui, daí tem frutinha aqui. O cara põe uma aqui, uma frutinha aqui. Certo? Ele vai colocando frutinha dentro daquilo ali. Só que essa embalagem ao todo, segundo o que foi dita pra gente, custa R$ 34. Mas eu não sei quantas frutas tem. Tem X frutas, N frutas, P frutas, K frutas. O valor de cada fruta vai ser os R$ 34 dividido pelo valor X. Certo? Pelo valor X. Pela quantidade X de fruta que você tem ali dentro. Ali você descobre o preço unitário de cada frutinha. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Ó, embaixo ele coloca ali, ó, uma torneira enche um tanque com... Uma torneira enche um tanque com 1.000 litros de capacidade em T minutos, tá? Apareceu um D ali no textinho, mas despreza ele ali. Uma torneira enche um tanque com 1.000 litros de capacidade em T minutos. Uma segunda torneira enche o mesmo tanque com um tempo inferior ao da primeira em 20 minutos. Determine a fração que representa a vazão de cada uma das torneiras. Aí que está o detalhe. Essa ideia de vazão, tá? É a seguinte. Pensa assim, ó, você tem duas torneiras ali na jogada. Eu vou chamar de torneira 1, que ela enche um tanque de 1.000 litros em um certo tempo T. Certo? A vazão daquela primeira torneira são 1.000 litros em um tempo T. Litros por segundo, litros por minuto. Vazão da primeira torneira. A segunda torneira, segundo o que ele fala, enche com tempo inferior à primeira em 20. Vamos pensar um pouquinho? Se aqui for 60, lá vai ser 60 menos 20. Se aqui for 80, 80 menos 20. 200, 200 menos 20. Então, o tempo da segunda torneira, a vazão da segunda torneira, ela vai ser os mesmos 1.000, um tempo inferior a 20. T menos 20. Que é a razão que a gente trabalha, tá? Em relação ao problema que ele deu. Só ignora esse Dzinho ali, ó, que ele apareceu. Não deveria estar ali. Tudo bem? Gente, então assim, ó, o que nós temos ali? Ó, tem uma atividadezinha para você tentar fazer em casa. Primeiro, página 98, ó, você vai fazer o desenvolver e aplicar. Dá uma olhada no que ele colocou ali, que é bem interessante e bem importante. Página 99, interação. Página 99, sem as atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Tá joia? Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.